Bom dia a todos. Hoje nós iremos para missionário aos antropólogos. Ele nasceu em 1824 e veio a falecer em 1907, tá? Então nós iremos falar que Tiago Paton era seu pai. Ele era fabricante de meias no condado de Drufts, na Escócia. E sua esposa Janete, junto com a sua esposa Janete, eles andavam como Zacarias e Isabel na antiguidade, irrepreensíveis perante ao Senhor. Ao nascer-lhe o primogênito, deram-lhe o nome de João, dedicando-o solenemente a Deus, com oração para ser missionário aos povos que não tinham oportunidade de conhecer a Cristo. A casa deles era um santuário, onde eles oravam várias vezes ao dia, nas refeições, de manhã à tarde. E repreender os filhos, sempre ele orava antes de repreender. E os filhos dele ficavam admirados, né? Do pai dele ser desse jeito. E eles, não é de admirar que em tal ambiente 3 dos 11 filhos de Tiago Paton, João, Walter e Tiago, fossem constrangidos a dar suas vidas à obra de Deus, né? Ganhar almas. Ele fala aqui também que ele ficava impressionado com o tempo que o pai dele gastava em oração. Ia de joelhos orando, né? E fazia disso o seu cotidiano, né? Era normal para ele ver o pai dele sempre em oração. Acerca da disciplina no lar, ele diz: se houvesse algo realmente sério para corrigir, meu pai se retirava primeiramente para o quarto de oração, e nós compreendíamos que ele ia levar esse caso a Deus antes de nos castigar, que ele achava muito pior do que se o pai dele repreendesse ele, né? Primeiro, que ele achava mais difícil o que o pai dele ia falar. Mas chegou a época que ele tinha que estudar e teve que abandonar a casa do pai dele. Foi com muita tristeza que o pai dele e a mãe dele deixou ele ir, né? Durante os 3 anos de estudo em Glasgow, apesar de trabalhar com as próprias mãos para se sustentar, Paton fez uma grande obra na seara do Senhor. Contudo, soava-lhe constantemente aos ouvidos o clamor dos selvagens nas ilhas do Pacífico. Quando ele fala, ele está dizendo aos índios, né? E ele sempre orava, porque eles eram povos bárbaros. Quando ele falava que ia trabalhar lá, todo mundo se opunha contra ele, porque quase todos que foram lá morreram, né? De fato, as Novas Hébridas, como era chamada a ilhas onde ele queria ir, havia sido batizada com sangue de mártires. Os 2 missionários, Willis, enviado para evangelizar essas ilhas, poucos anos antes desse tempo, foram mortos a cacetada e seus cadáveres cozidos e comidos. Os pobres selvagens não sabiam que assassinava seus amigos mais fiéis. Assim, os crentes em todos os lugares, ao receber as notícias, mártires dos 2 oravam com lágrimas para esse povo tão bárbaro, né? E todo mundo tinha medo dele também para lá. Mas mesmo assim, gente, ele foi. O nosso herói conta muitas coisas de interesse acerca da longa viagem para as Novas Hébridas, Novas Ilhas. Quase no fim da viagem, quebrou-se o mastro do navio. As águas o levavam lentamente para Tana, uma ilha de antropófagos, onde teria sido saqueada e todos a bordo cozido. Mas Deus fez com que eles fossem em outra ilha, né?
Quando ele desceu para a ilha, ele escreve: fui levado ao maior desespero ao vê-los na sua nudez e miséria. Senti tanto horror como tinha deixado a obra entre os amados irmãos em Glasgow, obra em que sentia muita alegria para dedicar-me a criaturas tão degeneradas. E perguntei a mim mesmo: é possível ensiná-las a distinguir entre o bem e o mal e levar a Cristo e torná-la civilizada? É uma missão dificílima, né? E aí ele continuou a sua obra. É, antes de completar a casa em que o casal Pato iria morar, houve uma batalha entre duas tribos. As mulheres e crianças fugiram para a praia, onde conversava e ria ruidosamente, como se seus pais e irmãos estivessem culpados em trabalho pacífico. Mas, enquanto o selvagem gritava e se empenhava em conflito sangrento, os missionários entregavam a oração, eles ficavam em oração. Os cadáveres dos mortos foram levados pelos vencedores a uma fonte de água fervente, onde foram cozidos e comidos. À noite ainda se ouvia prantos e gritos prolongados na vila em redor. Os missionários foram informados de que um guerrilheiro ferido na batalha de morrer, né? E a sua viúva foi estrangulada imediatamente, conforme o costume, para que o seu acompanhasse do marido e lhe continuasse a servir de escrava. Eles não tinham noção de nada do que eles faziam. Os missionários, então, nesse ambiente de mais repugnante superstição, da mais baixa crueldade e da mais fragrante imoralidade, esforçavam-se para aprender a usar todas as palavras possíveis desse povo que não conhecia a escrita, não conhecia Deus, não conhecia nada. Eles andavam igual, né? Anelava falar de Jesus e do amor de Deus a esses seres que adoravam árvores, pedra, fonte, riacho, inseto, espírito dos homens, falecido, relíquias de cabelo, unha, astro, vulcão, qualquer coisa eles adoravam, menos a Deus verdadeiro. A esposa de João Pato, ela veio a falecer, né, de febre, de maleita, né? E logo em seguida seu filhinho também morreu. E ele ficou sozinho nessa ilha de bárbaros, né? Que não foi muito difícil para ele. Qualquer um teria desanimado, né? Ele ficou, passado 3 anos em Tana, ele saiu de lá e foi para outra ilha, né? Mas aí ele acabou, depois ele foi para a cidade dele, eu vou resumir aqui, mas acabou voltando de novo e casado com a esposa de outro missionário que também tinha morrido na missão, né? Ele sofria muito, né, quando ele voltou, porque ninguém aceitava ele, ninguém queria ele lá. Mesmo assim, era uma guerra ele continuar lá, porque ele era ameaçado direto, né? E os índios não eram acostumados a beber água de poço, porque não tinha água de coco, e se em dizer que o abastecimento da água em muitos países vinha do poço, ele respondia: é assim que se dá com os doidos, ninguém pode desviá-lo das suas ideias loucas. Eles ficavam pensando como que pode a água vir da terra, debaixo da terra e não de cima. Eles tinham medo, né? Então ele começou a abrir um poço lá. No começo os índios começaram a ajudar ele, mas daí os índios ficou com medo, foi ficando fundo, abandonaram ele sozinho. E eles ficavam admiradíssimos das águas ter saído do poço, né? Para eles era uma novidade. Os nativos experimentaram durante os anos a se seguirem
em 6 ou 7 lugares, perto de várias vilas, cavar poços. Todas as vezes que o fizeram, ou encontraram pederneiras, ou o poço dava por água salgada. E só aí eles diziam: sabemos cavar, mas não sabemos orar como Misse, como ele chamava o João, né, Pati? E portanto, Deus não nos dá chuva de baixo. A água do poço era chamada chuva de baixo. Foi uma. Ele conseguiu traduzir a Bíblia para a língua dos índios, né? Na língua aianiana. E o povo já tinha começado a ser civilizado, né? Eles abandonaram os ídolos, queimaram todos os ídolos dele, muitos se entregaram a Cristo, né? E foram seguidor de Deus, Jeová, como eles falavam, e abandonaram toda aquela superstição, pararam de comer pessoas, matar, né? E começaram a ser civilizados. Mas antes disso, muita gente pereceram, morreram, né? Pato descreve a lei do Senhor com as seguintes palavras: ao colocar o pão e o vinho nas mãos, outrora manchadas de sangue, que ele fez uma santa ceia com os índios, né? Agora estendidas para receber e participar do emblema do amor de Cristo, antecipei a alegria da glória até o ponto de o coração não suportar mais. É-me impossível experimentar a delícia maior de eu poder ficar glorificado do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus não somente concedeu ao nosso herói o indivisível gosto de ver os serem civilizados, mas também de ver seu próprio filho, Fran Pato, que ele teve com a segunda esposa, morando na ilha de Taná e continuando a obra que ele começara com maior sacrifício, né? Foi com a idade de 83 anos que ele ouviu a voz do seu precioso Jesus chamando-o para o lar eterno. Não só reunir-se aos seus queridos filhos das ilhas do sul do Pacífico que entraram antes dele, mas também saudar bem-vindos aos outros, ao que chegaram ali um por um. Então essa foi a vida de um missionário que foi evangelizar os índios e perdeu mulher, perdeu filho, puro no meio do índios, tudo muito bravos, importava de matar mesmo, mas Deus sempre teve ele com ele, né? Por isso que eu coloquei essa frase: se o meu povo clamar, eu os libertarei do laço do passarinheiro, libertarei, né? Das coisas erradas que eles fazem antes. Nós vamos fazer uma oração, né? Para a oração no meio de grande perigo. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Abençoe o nosso país, abençoe todos que estão nesse momento orando comigo. Que o Senhor faça um grande mover nesse, Senhor. Derruba por terra o império da mentira, Senhor. Vai entrando nos 3 poderes, no STF, e vai fazendo um grande mover, Pai, para que todos saibam que só o Senhor é Deus.
Agradeço a todos, muito obrigada, até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, vamos continuar firmes, né? Porque Deus nunca desistiu de nós e nós também nunca vamos desistir dele, tá bom? Tchau, até a próxima, se Deus quiser.